Então, muito bom dia a todos. Dar graças a Deus e a Nossa Senhora pelo facto de podermos, pelo menos eu poder ser digno de falar de Nossa Senhora, falar de Medjugorje, que é um local muito, muito especial. Temos aqui algumas pessoas que já estiveram. Ainda ontem falava com alguém que eu já não via desde 2015 e que obteve uma graça de cura. São estas graças que vão sendo recebidas e que ficam guardadas em silêncio, não é? Uma das graças, a cura física, porque há imensas graças em Medjugorje. Eu próprio tive a graça de aprofundar muito a minha vida espiritual a partir de Medjugorje, não é? Diz-se normalmente, quem vai a Medjugorje não volta da mesma forma que foi. E eu posso-vos dizer que já confirmei isso muitas vezes. Houve pessoas que fizeram uma mudança total da sua vida, sacerdotes reforçaram a consciência daquilo que é ser sacerdote, e pessoas que nem sequer tinham fé, que começaram a aproximar-se da nossa igreja e que hoje em dia fazem um caminho profundo. Medjugorje, o seu padre Sousa Lara ontem disse-nos, Nossa Senhora diz essencialmente a mesma coisa em todo o local. O seu objetivo quando aparece é para a nossa conversão, a mudança de vida, que é algo que acontece desde a época dos judeus, não é? Os judeus, a esta mudança, chamam-lhe Teshuvah. Teshuvah. O que é Teshuvah? É a mudança. Imaginem que estão a vir na minha direção e de repente percebem que com o António não há grande coisa, não é este o objetivo da vossa vida. Jesus está daquele lado, então há uma mudança na direção das nossas vidas. Isso é Teshuvah. Mudar a orientação da nossa vida em direção a Deus, porque é Deus que nos salva. Isto é muito simples, mas depois exige um trabalho. E Nossa Senhora quer-nos orientar no bom caminho. Medjugorje hoje em dia fala-se muito, também se especula muito. Mas porquê é que Medjugorje é assim tão importante? Porque é diferente. Porque Medjugorje é para os dias de hoje. É para os dias em que o homem se fecha a Deus. É para os dias em que há muitas blasfémias. É para os dias em que se incendeiam as igrejas como nunca. Que há blasfémias. Há 2 meses atrás, num concurso de missa, houve uma missa que vestiu como Nossa Senhora e levava uma Bíblia na mão. O ano passado, a Vanity Fair, que é uma das revistas mais divulgadas pelo mundo, aparecia a Madonna na capa com 7 espadas no coração. E depois abria-se a revista e era, de facto, qualquer coisa de muito, muito mau. E há ligações com tudo. Medjugorje tem particularidades que nós normalmente não temos tempo de abordar, porque é essencialmente o testemunho. Quando Jesus nasceu, não nasceu só para os judeus, não foi só o Messias para os judeus, aqueles que já tinham uma caminhada. Houve pessoas muito afastadas, os reis magos, que também foram informados do nascimento de Jesus e puseram-se a caminho. E com esta história de Medjugorje, permitam-me utilizar a expressão história, aconteceu algo muito semelhante. Em 1980, um não-católico chamado Assam Shushut, um sufi é um místico muçulmano. Os muçulmanos acreditam que Jesus é um profeta, não é o último profeta, mas é um profeta, e que Nossa Senhora é uma mulher pura. Eu uma vez ouvi de um muçulmano uma definição de Nossa Senhora que me marcou. Ele disse-me para nós, Miriam, Nossa Senhora, Maria, é o ser mais puro jamais criado por Deus. Fiquei impressionado como é que um muçulmano definiu Nossa Senhora desta forma. O ser mais puro jamais criado por Deus. Então, em 1980, este homem deu uma conferência de imprensa e nele estava uma dinamarquesa. Uma dinamarquesa que andava à procura de coisas diferentes, de caminhos diferentes, de ouvir palavras diferentes, um pouco entre o esoterismo e o misticismo, e ouviu este homem falar da aparição de Nossa Senhora. Ela ficou intrigada. Ela ficou muito intrigada, porque ele falava de coisas que não tinham muito a ver, aparentemente, com aquilo que era o seu caminho espiritual. Este homem, um ano antes das aparições de Medjugorje, precisou o local, disse que seria num local que fez parte do Império Turco, e de facto Medjugorje esteve dentro desse Império Turco, ficava a oeste de Istambul, precisou os quilómetros de Istambul e disse coisas muito interessantes. Disse que o futuro da humanidade iria depender da forma como Roma e como a humanidade se iria abrir e aceitar
as mensagens que seriam deixadas por Nossa Senhora. Imaginem um muçulmano a dizer isto. E esta senhora, eu tenho aqui o nome dela, ela chamava-se Inger Jensen e tornou-se uma das principais apóstolas de Medjugorje nos países escandinavos. Como sabem, há muito pouca fé. Eu gostaria de vos dizer aquilo que ele, nessa palestra, disse às pessoas que estavam presentes. Maria quer da nossa parte um sincero sim como resposta ao seu plano. Isto dito por um muçulmano, não é? Este sim não será dado logo no início. Durante este período em que Maria será rejeitada, haverá terremotos como nunca aconteceram, tempestades mais violentas do que nunca, cheias, epidemias e egoísmo, materialismo e uma vivência que terá como consequência uma vida em sociedade muito sofredora. Isto aconteceu em 80. Vejam o que tem acontecido nas últimas décadas, não é? Os incêndios, os furacões, os tufões. Mas ele diz mais ainda. Durante este período, Satanás terá mais liberdade de ação para pôr em prática os seus planos impiedosos, lançando caos e morte. Imaginem tudo aquilo que tem acontecido. Porque Maria não foi aceite. Isto dito por um muçulmano. O muçulmano disse isto. Mas dentro da nossa igreja também houve profecia sobre Medjugorje. Em 1981, poucas semanas antes de Nossa Senhora ter começado a aparecer, houve um encontro do renovamento carismático em Roma, que ficou muito famoso, porque houve curas físicas a acontecerem à frente dos olhos das pessoas, de forma como nunca tinham visto. E nele participaram duas referências do movimento do renovamento carismático. Um deles está a caminho dos altares, que é o padre Emiliano Tardif, que provavelmente conhecem, do movimento do renovamento carismático, um sacerdote canadiano, mas que trabalhou essencialmente na República Dominicana, ao lado do Haiti, como dissemos ontem. E também a irmã Bridget McCain, uma irlandesa, que tem um dom particular de oração, de intercessão, sobretudo pelos sacerdotes nos dias de hoje. Ela, há poucos meses atrás, passou aqui por Fátima, não pôde ficar muito tempo, porque entretanto adoeceu, mas é uma referência também. E em maio de 81, o padre Tomislav Vasilich foi participar, teve autorização, pôde sair e foi participar neste encontro do renovamento carismático. E é muito interessante verificar como as coisas vão acontecendo, não é? Nós pensamos que tem muito a ver com a parte humana e como Deus vai preparando as coisas, não é? Este sacerdote, frei, franciscano, foi participar e pediu ao padre Emiliano Tardif que rezasse por ele e rezasse em simultâneo pela Igreja na Croácia, porque o ditador, o Josep Tito, nós conhecemos pelo Marechal Tito, tinha morrido em 80, um ano antes, precisamente, e as coisas começavam-se a complicar de novo. Sabem que o povo croata foi sempre um povo muito martirizado. E por isso mesmo é o povo escolhido para os dias de hoje. Já vamos falar sobre isso. Sempre ligado a Medjugorje, não é? E o padre Emiliano Tardif, quando rezou sobre este sacerdote, sentiu uma locução dizer-lhe: vou enviar-te a tua mãe. E ele ficou surpreendido também com isso. Ele mais tarde, 3 anos mais tarde, foi a Medjugorje e voltou a referir isso. E no mesmo encontro, em oração, a irmã Bridget McCain teve também a mesma locução. Portanto, foi confirmado que Nossa Senhora iria aparecer. Isto acontece 3 dias depois do atentado a São João Paulo II, na Praça de São Pedro. E no dia 24 de junho, Nossa Senhora aparece pela primeira vez em Medjugorje. Portanto, temos a profecia não só de católicos, mas também de muçulmanos. Isto é um caráter, algo de muito diferente em relação às outras aparições. Não quer dizer que sejam mais válidas do que, por exemplo, a nossa aparição de Fátima. Mas elas revestem-se de características diferentes, porque a sociedade de hoje é uma sociedade diferente. Nós ouvimos o seu padre Sousa Lara falar da fraca participação nossa de entrarmos em caminhos que não são da nossa Igreja, porque nos esquecemos de uma coisa que é essencial. O cardeal Fulton Sheen, um americano, que nos anos 50 e 60 tinha multidões a escutá-lo, dizia que
A grande tragédia dos dias de hoje é que nos esquecemos de que temos uma alma e, como tal, não cuidamos da alma. Não preparamos a nossa alma. Preparamos o nosso corpo, os bens materiais, mas esquecemos de que temos uma alma. E, portanto, Nossa Senhora vem com um objetivo diferente. O que ele nos diz é que Nossa Senhora quer um sincero sim. Portanto, nós temos vários locais de aparições, vamos lá, mas Nossa Senhora, conhecendo-nos melhor do que ninguém, sabe que não há conversão. E vem pedir, em Medjugorje, a conversão total. Não é? O que é que este místico diz? Enquanto as pessoas não aderirem, muita coisa má vai acontecer. A natureza manifesta-se. Satanás terá um papel muito mais intenso, e vejam o que está a acontecer. Há uma desorientação nos nossos políticos, nas nossas famílias, no sistema de ensino, inclusivamente não assumirmos se somos mulheres ou homens. Portanto, é uma confusão total, não é? Porque, de facto, não seguimos aquilo que Nossa Senhora nos tem para dizer. Mas Nossa Senhora não desiste e, como uma mãe, verão que ela consegue reunir em Medjugorje pessoas que têm os problemas contemporâneos e sensíveis em termos até de debate social. Há pessoas que não aceitam, não é? O Sr. Padre Sousa Lara há bocadinho dizia-nos isso, não é? Nós, foram-nos dados mandamentos, mas nós muitas vezes queremos, na nossa liberdade, queremos fazer outras escolhas. Muitas vezes achamos que algo nos liberta e não nos liberta, escraviza-nos. No início dos anos 60, as pessoas, até elites intelectuais, filosóficas, meios artísticos, achavam que, por exemplo, consumir droga era algo que os libertava, que os tornava mais criativos, até formavam alguns grupos seletos, não é? Diferentes dos outros. Tornavam-se menos inibidos, mais criativos. Isto nos anos 60, que são anos muito marcantes naquilo que é hoje em dia a sociedade, não é? O que é que vai acontecer? Em 2020 já não pensamos que a droga nos liberta. A droga é uma escravidão. Escraviza-nos. Aquele que se torna drogado ou toxicodependente, como quiserem chamar, não se torna um homem livre, mas um homem que é escravo. Portanto, há 60 anos pensava-se que nos dava liberdade. E vejam, a rebeldia. Hoje em dia achamos que é uma dependência, que é uma escravidão. E como o Sr. Padre Sousa Lara dizia muito bem, o problema não é só daquele que consome droga. O problema vai ser dos pais. Há pais que morrem ainda estando vivos. Há irmãos que morrem. Há pessoas que morrem quando são esfaqueadas para lhes retirarem o dinheiro para consumir uma droga. Há meninas que se prostituem para ter droga. As consequências, não é? Em Medjugorje encontramos essa resposta. Aliás, os jovens do cenáculo que ontem aqui se apresentaram são fruto de Medjugorje. Não nasceram em Medjugorje, nasceram em Turim, mas foi através de Medjugorje que se deram a conhecer ao mundo. E Nossa Senhora, numa comunicação com a Visca, já vamos falar, disse-lhes precisamente que teriam que acolher uma irmã, uma religiosa, que iria chegar com jovens e que, a partir de Medjugorje, iriam ajudar muita gente pelo mundo. E assim foi. Ontem ouvimos o testemunho dos jovens do cenáculo, da Madre Elvira, que era uma mulher que tinha a 4ª classe. E quando quis tomar conta de jovens com toxicodependências, disseram-lhe: está sossegada, não tens estudos, não tens capacidade para tomar conta deles, são muito perigosos, podes inclusive ser agredida. Nem psicólogos, nem médicos, nem pessoas que fazem estudos superiores conseguem tratar deste problema. Como é que tu, com a 4ª classe, vais tomar conta deles? Hoje em dia são quase 90 casas e vejam quantos milhares de jovens já foram resgatados. Mas não é só o deixar de consumir droga, não é? Eles não só deixaram de consumir droga, identificaram o problema que os levou à droga, porque a droga é só uma consequência, como é a pornografia, como é o consumismo. A Madre Elvira diz que são buracos que estão dentro de nós, faltas de amor. E, portanto, utilizamos máscaras para ultrapassar essas faltas de amor. Isso é-nos revelado também em Medjugorje, não é? Então, Medjugorje, o que é efetivamente? Medjugorje é, chamam-lhe, o confessionário do mundo. Medjugorje é um local escolhido por Deus e já tinha sido escolhido. Aliás, este muçulmano disse que Medjugorje já estava a ser preparado e que as pessoas não se tinham apercebido. E quando chegamos a Medjugorje, nós encontramos coisas fora do comum. As pessoas, a princípio, nem percebem, não é? Por exemplo, temos um Krizvak, temos um Calvário, que é o Calvário mais difícil do mundo, mas depois do de Jerusalém, da Via Sacra de Jerusalém, é provavelmente aquele que as pessoas mais sobem. E que são pedras pontiagudas, que há pessoas que não sobem ao segundo andar do seu prédio e chegam ali e dizem: mas está louco, então vamos subir isto, não é?
e acabam por subir, e a plenitude, a meditação que é feita é qualquer coisa de extraordinário, não é? E temos uma cruz lá em cima que não foi feita agora, quando Medjugorje começou a ficar mais conhecido. Foi uma cruz que foi feita em 1933, imaginem, quase há 100 anos atrás. Isto faz-nos pensar nos planos de Deus, não é? Quando a nossa Alexandrina, vou estabelecer aqui um paralelismo para que entendam, quando a nossa Alexandrina de Balazar começou a viver a paixão do Senhor, o Senhor disse-lhe: estás a ver a cruz que está no Calvário, feita em terra? Ela apareceu há 100 anos atrás e estava à tua espera para que te unisses a mim na minha paixão. Portanto, não há acasos. Deus vai construindo as coisas. Porquê é que foram os croatas? Porquê é que não foram os japoneses? Porquê é que desta vez não foram os argentinos ou os americanos? Porquê os croatas? Para uma aparição que Nossa Senhora diz ser a última com esta intensidade para os tempos de hoje. Não é? Não quer dizer que haja outros fenómenos disto, mas com estas características. Porque o povo croata é o povo que provavelmente tem, não quer dizer que não haja pessoas, grupos, Nossa Senhora aqui disse que a fé não iria terminar, portanto há portugueses com uma fé sólida, mas porquê os croatas? Os croatas são aquele povo que ao longo dos séculos mais tem sofrido. Não é? Reparem, quando as grandes perseguições à Igreja começaram, e um imperador chamado Diocleciano, não é? Santa Filomena, temos a Santa Filomena por causa dele, temos vários santos, o São Vicente de Saragossa, foram milhares os que foram mortos. Daí tantos milhares de santos também. O Diocleciano, se hoje tivéssemos que lhe dar uma nacionalidade, ele era croata. Ele nasceu em Split, ainda há um grande palácio, e é ali que ele vai atuar. E Deus vai enviar uma outra força para o enfrentar em termos espirituais. O seu padre ainda ontem falou, ou hoje, de Santo Agostinho e de São Jerónimo. São Jerónimo, que traduziu a Bíblia, nasce também ali, a 200 metros do nosso Diocleciano, não é? Que hoje em dia o túmulo dele é a catedral, não é? Vejam só, o que perseguiu os cristãos, o seu túmulo foi transformado em catedral de Split. Como são as coisas de Deus. Depois, a Igreja foi evoluindo e chegou a um determinado momento em que se separou. Há 1000 anos atrás, sensivelmente 1064, vai-se criar o grande cisma. Temos católicos e temos ortodoxos. Qual é a linha de maior pressão, a linha divisória? A zona da Croácia. Por isso é que hoje em dia temos ortodoxos e temos católicos. Portanto, mais uma vez um povo que sofre com mudanças forçadas, muitas vezes não entendidas, muitas vezes por opções familiares ou por conveniência, acabam por sofrer também com essa divisão. Mas não fica por aí, porque a partir de 1453 os turcos vão conquistar Constantinopla e vêm para o norte e chegam ao norte e vão começando a alargar o seu império e precisam de homens, rapazes, para fazer parte do seu exército. O que é que eles fazem? Raptam os meninos para ter soldados e transformam-lhes a cabeça, dão-lhes uma outra educação, uma outra religião. E esses mesmos soldados muitas vezes voltam para atacar aqueles que não são submissos e muitas vezes aconteceu não saberem que estavam a violar as mães, as irmãs, a matar os próprios pais. Não é? Portanto, esse povo nunca abdicou da sua fé. Nunca. Preferiram morrer, ter o sofrimento de ver as suas mães, as suas irmãs violadas, mas nunca abrir mão daquilo que é mais precioso, da sua fé. Pode ser considerada uma loucura, não é? Mas eles tinham a consciência do valor que tinham recebido. Nem todos o fizeram. Então houve alguns que, por receio, por medo do sofrimento, o que é que fizeram? Converteram-se ao islamismo. Portanto, temos um país que é escolhido, não é nada comum, aliás, é um país muito único nesta questão, onde termos, historicamente, muçulmanos, católicos e ortodoxos. E vejam, é aqui que Nossa Senhora quer aparecer. Não poderia haver país mais complicado, mais complexo, não é? E Nossa Senhora aparece a pedir a paz, não é? Nossa Senhora, a primeira palavra que pronunciou, que os videntes ouviram da sua boca, foi mir, que quer dizer paz. Mir, 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 samomir. Paz, paz, paz. Somente a paz, que a paz reine entre os homens, que a paz reine entre os homens e o meu filho, não é? Foi dado um mote. Então, a partir daí, percebeu-se que Nossa Senhora, o seu objetivo, ao ter vindo, era a paz, a mesma paz que nos lança na conversão, porque o primeiro passo para a conversão é a confissão.
não é? Estabelecer a paz entre os homens e Deus, os homens que se rebelam, os homens que vão contra Deus. Portanto, através da confissão, há uma lógica que vai sendo dada a conhecer ao homem para que o homem se converta. Portanto, a palavra conversão é a palavra que mais se ouve. Quando hoje em dia, por exemplo, ouvimos o testemunho de Elba Ramalho, que era uma cantora do forró super sensual e que fez inúmeros abortos, ela própria o diz no seu testemunho, quando chegou a Medjugorje, percebeu o que é que tinha feito a sua vida e hoje em dia luta pró-vida, está nas associações pró-vida. Uma mulher que mudou completamente. Quando temos, por exemplo, Wayne Weibel, que era um protestante norte-americano, e durante uma aula houve uma aluna que lhe perguntou o que é que o seu professor, que sabe tanta coisa sobre o mundo, nos pode dizer sobre as aparições da Jugoslávia, porque então ainda se chamava Jugoslávia. Ele disse, não faço a mínima ideia, eu nem sou católico. E este homem, passado poucas semanas, estava a embarcar dos Estados Unidos para a antiga Jugoslávia e foi ter com Nossa Senhora. Quando lhe perguntaram, mas como é que é possível? Ele disse, eu próprio não sei, não me reconheço a mim próprio. Não é? Como diria São Paulo, já não sou eu que vivo em mim. E este homem que era protestante, e era uma referência na comunidade protestante, foi o principal apóstolo de Nossa Senhora por todo o continente americano, Estados Unidos e Canadá. Portanto, acontecem coisas em Medjugorje que não são explicáveis através da nossa forma de raciocinar, não é? Então, estas aparições acontecem a partir do dia 24 de junho, que é um dia importante, e nós percebemos que entre o céu e a terra há uma ligação, não é? As coisas não são ao acaso. Por exemplo, quando o Sagrado Coração apareceu pela primeira vez à Santa Margarida Alacoque, apareceu-lhe num dia muito específico, apareceu no dia de São João Evangelista. Isto para só vos dizer, para estabelecermos paralelos. São João Evangelista foi aquele que ouviu o bater do coração do Senhor na última ceia. Jesus permitiu que ele se aproximasse e que ouvisse o bater do seu coração. E, praticamente 1600 anos depois, quando aparece a Santa Margarida de Alacoque, num convento das Visitadinas, em Parra-el-Monial, quando lhe aparece, no dia dele, Jesus faz a mesma coisa. Puxa a cabeça de Santa Margarida de Alacoque e permite que ela escute o bater do seu coração. No dia de São João Evangelista. Porquê é que vos digo isto? Porque em Medjugorje a Nossa Senhora aparece no principal dia de festa para os devotos. Há uma devoção enorme em relação a São João Batista. Não é? Então Nossa Senhora escolhe esse dia, que é um dia querido. Não é? Há dois santos muito importantes, São João e Santo António. Santo António é uma devoção enorme. As pessoas mais velhas, ontem o seu padre Sousa Lara falava-nos dos jejuns da quarta e sexta-feira, e vamos falar disso daqui a pouco, e das terças e quintas. Em Medjugorje, antes de Nossa Senhora pedir o jejum, as pessoas mais velhas faziam o jejum de Santo António, que é o jejum da terça-feira. Portanto, já havia a prática do jejum, a prática da oração. Porque é sempre muito complexo. As pessoas muitas vezes perguntam como é que Nossa Senhora aparece aqui. Quer dizer, isto é um reforço também para compreendermos como Deus atua. Reparem que as grandes manifestações são sempre em locais insignificantes para a maioria dos mortais, não é? O que é que era Fátima? Nossa Senhora aparece aqui, dá-nos uma mensagem para a conversão do mundo inteiro, fala-nos de coisas que nem os melhores analistas políticos podiam prever, aquilo que iria acontecer na Rússia e que traz consequências em dia de hoje. Nazaré, perguntavam, o que é que de bom pode sair de Nazaré? E saiu o melhor, não é? E saiu em Nazaré, não ao acaso. Ontem falámos de Belém, porque é que a palavra Belém, porque é que Jesus só podia ter nascido ali? Aqueles que foram a Nazaré seguramente já ouviram o que é que quer dizer Nazaré. Nazarite. Quer dizer o rebento. Uma planta, quando começa a rebentar, em hebraico é isso. E Jesus começou a desenvolver-se no ventre da sua mãe como um rebento. Portanto, como vos disse ontem, na nossa fé não há acasos. Tudo tem um sentido. Tudo tem um significado. Em Medjugorje também, Nossa Senhora aparece no dia 24. Mas não fala. Não fala. E é muito interessante verificar também que ela poderia ter aparecido a qualquer pessoa. Poderia ser aleatório, um dos 6 jovens. Mas não. Ela apareceu, permitiu que uma delas, especificamente, a visse antes dos outros. Ivanka. O que é que tinha acontecido com esta menina? Tinha perdido a mãe.
estava num sofrimento imenso. Aliás, quando vamos a Medjugorje, quando vos mostra aquelas fotografias das primeiras aparições, ela continua negro. Era aquela que precisava do carinho da mãe. Como ontem vimos com Santa Bernadette, quando estavam a viver numa prisão. Nossa Senhora é desta extrema sensibilidade, aparecer aos que mais precisam, afagar-lhes o coração, prepará-los, não é? E depois, estes 6 jovens vão começar, a partir do 3º dia, a receber mensagens de Nossa Senhora, algumas que são divulgadas, são milhares, e outras que nem por isso. Mas uma das mensagens que é mais impactante e que, em relação à qual nós nem sempre temos essa consciência, foi uma mensagem deixada em março de 82. Nossa Senhora disse: se soubesseis quanto vos amo, chorarias de alegria. É enorme. Se soubesseis, Nossa Senhora ama-nos, apesar das nossas fragilidades, das nossas renúncias, dos nossos esquecimentos, de tudo aquilo que podemos fazer de negativo, ela mesmo assim ama-nos. Ama-nos como ama o seu filho. E, portanto, a partir de Medjugorje, temos esta consciência da profundidade. Nossa Senhora quer trabalhar connosco como nunca trabalhou antes. Porquê? Porque percebe que, apesar de ter aparecido em muitos locais, nós não ouvimos. Só vamos pedir a cura, pedir ter sorte, pedir ter um carro novo, que não se estampe, colocamos o rosário como um amuleto à frente do automóvel, mas não a sentimos. Então Nossa Senhora pede: vivei as minhas mensagens. E repetiu. E teve intérpretes para isso. Não é? Há sacerdotes que são enviados, como por exemplo o diretor espiritual da Irmã Faustina, aqui o cônego Formigão, que antes passou por Lourdes. Há homens que vão sendo preparados. E em Medjugorje a Nossa Senhora preparou de facto sacerdotes para isso. Não é? O padre Tomislav foi o primeiro, o padre Ioso que foi martirizado, foi levado para a prisão, acreditavam que fosse morrer, um bocadinho como Maximiliano Kolbe, e que, graças a Deus, está vivo e que às vezes nos faz o favor de nos receber, e ainda o padre Slavko Barbaric. São 3 sacerdotes fortíssimos. O padre Slavko Barbaric vai ser aquele que vai ser enviado para desmontar tudo, e é aquele que fica convencido e põe em prática aquilo que é o programa de Medjugorje em função das aparições, em função das mensagens. Então, diariamente se reza o terço, diariamente há a celebração eucarística, temos 4 vezes por semana adorações, desde a adoração eucarística à adoração da Santa Cruz, e tudo num ambiente muito etéreo, não é? Há muitas pessoas, eu já tive pessoas que eram budistas, inclusive, que quiseram ir fazer experiência e nas primeiras horas disseram: eu não sei o que é que se passa aqui, mas sinto uma paz interior como nunca encontrei em lugar nenhum. E há muitas pessoas que vão e que dizem isso, não é? Olha, eu já não dormi há anos. Hoje dormi uma noite tranquila, não é? A nossa presença. Eu já estive naquele santuário, no outro, não preciso de ir, não é? É errado, não é? Nossa Senhora tem graças e atua de forma diferente em locais diferentes, em função das nossas necessidades, não é? E Medjugorje é um dos locais onde trabalha, não é? Hoje em dia temos ex-toxicodependentes que são sacerdotes. Hoje em dia temos jovens, por exemplo, temos um jovem que foi Mr. Gay em Itália no final dos anos 80. Mr. Gay, em Itália. É qualquer coisa de enorme dentro deste contexto, não é? E que escreveu um livro que se chama Eu Fui Gay em Medjugorje, curei-me. Como podem imaginar, é uma bomba, sobretudo nos dias de hoje, não é? Há bocadinho o seu padre, Sousa Lara, falava dos psicólogos. Ele, quando começou a ter esses problemas, ele nunca teve a referência do pai. A importância da educação. O pai saiu de casa, ele ficou sempre no ambiente feminino, com primas, com irmãs, enfim, sem referência. E quando foi para a escola, pela influência daquele ambiente feminino, achou que estava apaixonado por um rapaz. A mãe ficou em pânico, levou uma psicóloga, e a psicóloga disse-lhe: o seu filho é gay, nasceu gay, e, portanto, tem que se habituar e aceitar. E a mãe, o filho ouviu isso, limitou-se a rezar pelo seu filho. Ele foi Mr. Gay Itália, portanto, ele fez uma vida de loucura completa. Acabou por organizar cruzeiros gay a partir de Miami, acabou por estar ligado a grandes empresas como a American Express, tem um cartão só para esse efeito, acabou por viver uma vida de loucos e acabou por desrespeitar os que trabalhavam. Ele chegava à casa depois de dançar numa discoteca gay durante toda a noite e, na época, ganhava mais de 1000 euros por noite.
E olhava para as pessoas que se levantavam às 6, 7 da manhã com a lancheira e diziam: parvos, eu divirto-me toda a noite e ganho muito mais do que vocês. Não é? Este homem acabou por ficar infectado com SIDA por causa da sua vida. Ele dá um testemunho extraordinário sobre aquilo que é o mundo da homossexualidade e como vão sendo apanhadas as pessoas nessa ratoeira. Um dia estava a pensar em tomar mais medicamentos, porque os medicamentos no início não funcionavam, como sabem, estamos a falar do final dos anos 80 e inícios dos anos 90, e estava a pensar em suicidar-se, porque aquela beleza que o tinha tornado um ícone estava a desaparecer, caiu-lhe o cabelo, estava a ficar com manchas na pele, e pensou em suicidar-se. E ao pensar em suicidar-se, olhou para o fundo da casa, um olhar vazio, e percebeu que estava ali um terço que tinha sido oferecido pela sua avó. E pegou no terço. Ele ainda hoje não sabe muito bem porquê. Ele rezou a primeira Ave Maria e ligou o rádio. E o rádio estava a transmitir, era a Rádio Maria, um testemunho da vidente Visca. E depois de vários anos de tratamento, de oração, de muitos grupos de oração, o Luca di Tolve, assim se chama, ele esteve aqui o ano passado, aqui em Fátima, e tiveram que o proteger porque havia militantes do LGBT que lhe queriam bater, não é? Tiveram que montar, inclusivamente, ali os servos tiveram que montar um grupo de vigia para que não houvesse problemas, não é? Ele hoje em dia dá um testemunho. Ele casou-se, apaixonou-se por uma mulher, a mulher teve a coragem de casar com ele, tem uma filha, e dá esse testemunho. Em Medjugorje. Incrível. Em Medjugorje acontecem coisas incríveis. Medjugorje é uma espécie de contracorrente. Nossa Senhora em Medjugorje pede-nos coisas, o seu padre hoje dizia-nos: ó seu padre, quando o seu padre diz alguma coisa, mas isso é muito antigo, nós estamos em tempos diferentes. Nós, os portugueses, temos que ter uma consciência diferente porque nos foi dito, porque fomos escolhidos para receber mensagens diferentes. A Jacintinha, o seu padre falou várias vezes da Jacintinha, disse: o nosso Deus não é de modas, é sempre o mesmo. A verdade não é uma verdade há 2000 anos e hoje é outra verdade. Não, a verdade é sempre a verdade. A Jacintinha disse: o nosso Deus não é de modas. Mas isso agora é diferente. Nós não estamos na Idade Média. Jejum, seu padre. Nossa Senhora pede jejum. Isso não faz sentido. Isso era antigamente. Reparem, isso era antigamente. Hoje em dia, em relação à nossa forma física, jejum intermitente é ótimo. É muito bom. Vamos fazer jejum intermitente para cuidar do corpo. O jejum que Nossa Senhora nos pede, que é uma oração com o corpo, isso é antigo. Isso não faz sentido. Reparem como estamos perdidos, não é? Nossa Senhora pede jejum. E é interessante, o seu padre disse aqui algo ontem. Os judeus faziam jejum à quarta e à sexta-feira. Nossa Senhora era judia, não é? Não, os judeus inicialmente à quarta e à sexta. Não é? E hoje em dia, Nossa Senhora pede à quarta e à sexta, só que Nossa Senhora pede progressivamente. Então Nossa Senhora em Medjugorje pede a conversão, não é? Mas pede uma conversão sincera, de coração, não é? Daí que, quando chegamos a Medjugorje, fixamos muitas vezes naquilo que são as expressões de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem a mão direita junto ao coração, a mão esquerda aberta em jeito de dávida. Nossa Senhora disse numa das aparições: dou-vos um coração novo para que possais amar o meu filho como eu o amei. Portanto, a questão do coração. A questão do coração tem a ver com o cérebro também, não é? Porque a nossa conversão tem um caminho a fazer, não é? O seu padre dizia isso, temos que ouvir. Não é por acaso que Pedro, aquele que liderou, era aquele que escutava. Tem um nome, nada é por acaso a nossa fé. Como é que se diz Pedro? Antes disso, Simão, Shemon, em hebraico. Qual é o primeiro mandamento? Shemon Israel. Escuta Israel. E quando um judeu, um bebê nasce, o pai vai ao seu ouvido esquerdo, que é o que fica mais perto do coração, e diz-lhe Shemon Israel. Escuta. Amarás o teu Senhor acima de tudo. Primeiro mandamento, não é? Nós normalmente não nos maravilhamos porque não conhecemos. A nossa fé, desde que seja interiorizada, mastigada, ficamos maravilhados, não podemos ser tentados por outros caminhos. E podemos sofrer, como fazem os anjos, e podemos entender a doença, e podemos entender os golpes da vida, mas fazemos-lo com outra força, com outra alegria, com outra convicção.
Isso contagia, porque o mal contagia, mas o bem também contagia, não é? E, portanto, é um pouco o papel, não é? Como nos dizia hoje o Sr. Padre Sousa Lara, não é? Então Nossa Senhora aponta-nos 5 armas, as 5 pedrinhas de Golias, as 5 pedrinhas de Medjugorje, que são a confissão, e Nossa Senhora aproveitou em Medjugorje para ir mais longe, porque percebeu que se calhar não tínhamos entendido, não é? Já hoje dissemos, porque é que me vou confessar a um sacerdote, se é um pecador como eu, esquecendo efetivamente que é Jesus que está ali naquele momento, que é Ele que nos perdoa. O pecado, mas o pecado, o que é o pecado hoje em dia, se não sabemos o que é que são os 10 mandamentos? Se na publicidade até dizem o iogurte X, o doce pecado, não é? Há restaurantes que são o pecado da gula, portanto, ridicularizou-se um bocado a ideia do pecado. Isso é antigo, pecado, o que é isso? Não é? No entanto, aqueles que têm o dom de prescrutar as nossas almas, o Padre Pio, o Padre Gregório Verdonck, outros padres, em contacto connosco, liam-nos a alma e viam o pecado. Portanto, se ele lá está, é porque está identificado, não é? Nossa Senhora aproveitou e educou o povo também sobre isso. Numa das primeiras aparições, Nossa Senhora disse aos videntes: tragam as pessoas que estão atrás e permitam que me toquem. Elas disseram: isso é impossível. Gospa. Gospa é o nome de Nossa Senhora em croata. Isso é impossível, Gospa. Eles não te veem. E ela disse: não faz mal, vocês vão guiá-los, permitam que me toquem. Eles começaram a tocá-los. E de repente os videntes viram que o manto de Nossa Senhora estava com manchas, nódoas. Disseram: Gospa, Gospa, o que é que está a acontecer? Estás a ficar com o robo sujo. E ela disse-me: as manchas, estas nódoas, são o pecado daqueles que me tocaram. Portanto, o pecado deixa uma marca, não é? Só que Nossa Senhora não se limitou a dizer confessem-se. Confessem-se com o coração. Mas vai mais longe. Ajuda os sacerdotes na confissão. A confissão não é só escutar, não é? É escutar e ajudar a crescer, a subir um degrau. O sacerdote tem que ter essa preocupação, não é? Nossa Senhora deixou bem específico em Medjugorje qual é o papel dos sacerdotes através do confessionário. O papel do sacerdote não será prioritário escrever livros de poemas, não será prioritário fazer debates televisivos, falar sobre política. O principal objetivo do sacerdote é salvar almas. Salvar almas. E vejam que os sacerdotes que não tinham o dom da palavra, o Padre Pio, chegaram a dizer: tira o seu filho, não perca tempo com isso. Ele não é inteligente. São João Maria Vianney, praticamente não sabia. O Padre Leopoldo Mandites, praticamente não sabia falar. E como é que eles são hoje em dia, as referências? Como é que aqueles corpos do São Leopoldo Mandites, do Padre Pio, estão incorruptos? E quando foi o ano da Divina Misericórdia, não foram sacerdotes com o dom da palavra que estiveram em São Pedro. Foram estes, porque resgataram almas. Foi quem mais gente salvou. Portanto, é uma referência para nós, a quem seguir. Como o Padre Sousa Lara, salvar almas. São essas as nossas referências. Nós muitas vezes gostamos de ouvir belas homilias e até mudamos, vamos a outra igreja porque é mais atual, sei lá, diz umas coisas mais giras. Mas será que isso é o mais importante? Não é? Então Nossa Senhora, através destes exemplos, vai nos educando, vai purificando, vai canalizando para a verdadeira salvação, não é? Depois Nossa Senhora, para além da confissão, poderíamos ficar aqui muitas horas a falar sobre isso, mas temos que avançar, não é, Arnaldo? Temos um timing? Temos 15 minutos. Então, para além da confissão, a Eucaristia. Mas a Eucaristia preparada, não chegar sempre a correr ou estar focado noutra coisa, estarmos de facto no encontro com alguém que amamos, não é? Nós não podemos dizer que gostamos de estar com alguém e o amamos e depois saímos a correr ou estar a pensar o que é que vai ser o almoço, onde é que vou encontrar os amigos, porque há muita coisa que está envolvida na Eucaristia, não é? Nossa Senhora diz que nos temos que preparar. E nós temos exemplos, nós católicos temos exemplos, não é? Ainda há 2 dias atrás viemos de Alexandria de Balazar, que teve 13 anos sem beber nem comer. É impossível justificar isto cientificamente. Mas tivemos pessoas que estiveram 60 anos sem comer. A Luísa Picarreta, 60 anos. Como é que é possível? O que é que estará naquele pedaço que é feito de farinha e de água, não é? Temos que o valorizar. Os satânicos valorizam imenso, não é? Porque é que nós não temos essa consciência de perceber o que é que está ali em questão, não é?
e de estarmos unidos naquele momento tão importante. Portanto, Nossa Senhora pede-nos participação na Eucaristia, mas com o coração, tudo com o coração, não é? Pede-nos também que façamos jejum com o coração. Muitas pessoas podem perguntar, mas porquê Deus precisa do meu jejum? Aqui, mais uma vez, em Portugal, a Jacintinha disse-nos que aquilo que mais almas levava à perdição ao inferno eram os pecados da carne. O Sr. Padre, ainda hoje, nos disse aqui que o nosso pecado tem efeitos colaterais, não é? E nós nunca vivemos numa sociedade que se preocupa tanto com a carne e tão pouco com o espírito. Não quer dizer que seja mau, mas nunca houve, por exemplo, uma prática tão generalizada, tão frequente do exercício físico. Hoje em dia, muitas vezes, encontramos pessoas, por exemplo, a correr no Bom Jesus, a fazer exercício, mas nem sequer entram e fazem uma pequena oração em frente ao Santíssimo. As plásticas, muitas pessoas que chegam a ficar completamente deformadas porque querem ter aquele ideal de beleza. As anorexias, as pessoas deixam de comer e estão-se a ver completamente gordas e estão à morte muitas vezes. As plásticas, as tatuagens, uma série de coisas, ou seja, o corpo passou a ser algo que nos escraviza. Se não olharem para nós, havia uma senhora que dizia: eu pintei o cabelo de roxo porque passava pelas ruas, tenho uma certa idade, já ninguém olhava para mim. Pintei o cabelo de roxo, agora sinto que olham de novo para mim. Portanto, são vazios, são buracos que se criam e não são preenchidos com aquilo que vem de Deus. Portanto, estarmos a pedir o jejum é uma coisa complicada, não é? Mas não é. O jejum fortalece a nossa alma. E reparem que sempre que houve necessidade de tomar decisões importantes, os homens fizeram jejum. Jesus, mesmo Jesus, antes da sua vida pública, fez jejum. E aí apareceu precisamente o inimigo a tentá-lo, não é? A tentá-lo. E é isso que muitas vezes nos acontece e não compreendemos. Eu fui a Medjugorje, comecei a querer viver uma vida diferente e tudo me corre mal. Porquê é que será? Não é? Quem organiza retiros sabe que isso acontece. Quem organiza peregrinações a sítios fortes sabe que isso acontece. O inimigo não se importa com aqueles que já conquistou. Importa-se sim com aqueles que estão a sair-lhe das mãos, não é? Das suas garras. Não é? E Medjugorje é um local que há muitas... As manifestações que nós assistimos aqui, imensas manifestações também. Não é? Um dos testemunhos que eu penso que poderá vir a Portugal a um dos retiros do Arnaldo, já demonstrou isso, é o Francesco Ayuso. Com 4 anos foi levado por uma vizinha da mãe a uma missa satânica em Chicago. Foi através do casamento. O casamento é um sacramento muito importante, começou-se a manifestar. Quando o sacerdote Della Rua, que é um grande exorcista italiano, levou ao ponto final, perguntou-lhe quem era a entidade que estava dentro dele, e ele respondeu-lhe que era um, e deu-lhe um nome, porque todos têm um nome. E o padre Della Rua disse: não, em nome do preciosíssimo sangue de Jesus, diz-me quantos sois e quem sois. A voz que saiu dentro dele disse: somos 7 legiões. Hoje em dia, dá o testemunho, porque o padre Gabriel à morte, que o conheceu e trabalhou com ele, disse-lhe: vai, conta aquilo que aconteceu. Onde é que ele está? Em Medjugorje. Medjugorje é o local onde Nossa Senhora quis que estivessem aqueles que dão testemunho sobre os nossos verdadeiros problemas. Não é? A sério, de forma profunda. Consolar as pessoas, mandou pessoas como a irmã Emanuel, mandou pessoas como o padre Slavko Barbaric, a maior infinidade de pessoas, as pessoas que tocam violino, porque tem uma música própria que foi aconselhada por Nossa Senhora. Aquela música ninguém esquece quando está a fazer a adoração eucarística. O jovem que canta, o Roland, que já esteve em Portugal e toca viola, ele tinha uma banda satânica. Quando foi a primeira vez a Medjugorje, só foi porque lhe disseram: tens a viagem de Borla. Viagem de Borla? Não perdi nada, vou lá. Temos jovens, e hoje em dia é diácono e toca viola. Temos jovens que têm balas na cabeça. Há aqui algumas pessoas que já assistiram a um dos testemunhos mais impressionantes. Não queria viver, cortou as veias, botou uma faca na barriga do pai. Jesus não o deixou morrer. Curou de hepatite, curou de uma série de coisas e hoje em dia está a dar testemunho. Ficamos boquiabertos a ouvir aquelas histórias. Medjugorje. Medjugorje transforma as nossas vidas. Então, tínhamos falado da confissão, da Eucaristia, o jejum, que Nossa Senhora pediu. Primeiro pediu à sexta-feira e depois
passou a pedir à sexta e à quarta, não é? E como estamos em tempos em que temos alguma insegurança, alguns medos, Nossa Senhora disse em Medjugorje: o que jejuar e rezar não tem que ter medo de nada. O que jejuar e rezar não tem que temer nada, não é? E mais, ela disse que através da oração e do jejum podem-se parar guerras e cataclismos. E é muito interessante verificar, não é em combinando nada, mas ontem o Sr. Padre Sousa Lara falava, não é? Daquela impossibilidade que às vezes temos de expulsar. O que é que os apóstolos, quando Jesus disse: ide e evangelizai e libertai, e alguns vieram para trás e disseram: Jesus, há ali demónios que a gente não consegue. E o que é que Jesus disse? Há alguns que só através do jejum e da oração. Incrível, não é? Nossa Senhora aparece-nos 2000 anos depois e dizer, para terem essa força, para estarem protegidos, oração e jejum. Nada é o acaso, não é? Na nossa fé, tudo faz sentido em Deus, não é? Muitas vezes ouvimos muitas interpretações, não é? Porque dá jeito, alguns pelo ego, outros para ganhar dinheiro, outros por qualquer outro motivo, vão transformando a nossa fé, vão decepcionando, vão afastando, não permitindo que haja a salvação. Nós temos que ter uma fé estruturada para perceber, ver pontos de referência para não nos perdermos, não é? Portanto, temos o jejum. O que é que temos mais? O terço, o rosário. Mas o terço Nossa Senhora também pediu aqui. Medjugorje, como Nossa Senhora percebeu que não estão a rezar como deveriam fazer, se rezai com o coração. Como? Também lá chegaremos. O rosário, exatamente, já lá chegaremos. O rosário, Nossa Senhora, numa das aparições, disse à bisca: eu, enquanto fui viva, rezei sempre o rosário. E ela disse isso. E houve sacerdotes que ouviram, teólogos, disseram: é prova, cá está, como dizia ontem o Sr. Padre Sousa Lara, quando disseram aquelas profecias e não aconteceram, há pessoas que estão sempre à espera de algo para desmistificar. Não acreditam, para descredibilizar. Não é? Disseram: esta é a prova de que, de facto, estas aparições não são verdadeiras. Nossa Senhora nunca poderia ter rezado o rosário. Ela atribuiu mais tarde a São Domingos Gusmão. Foi ele que espalhou. Nossa Senhora nunca rezou. E Nossa Senhora deixou passar uns dias. E passados uns dias deu a resposta à visca: eu, enquanto estive nesta terra, rezei todos os dias o rosário. Porque tinha os olhos do coração fixos na vida do meu filho. Isso é a oração do rosário. Os olhos do coração fixos naquelas passagens de Jesus que não são fruto do acaso. Há momentos específicos. Ontem, o seu padre Tiago falava-nos da perda. O menino foi com os pais e depois perderam-se os pais, depois encontraram o menino. Mas é bem específico. Jesus não se perde aos 5 anos. Jesus não se perdeu aos 8. Jesus não se perdeu aos 17. Perdeu-se aos 12. Aos 12. Porquê que especificaram 12? Hoje em dia há psicólogos que confirmam isso. Estes jovens que viram do cenáculo, eu já traduzi, não sei, centenas de testemunhos desses. E é invariável que eles dizem: cheguei ali por volta dos 12, 13, 14 anos, não me identificava com o meu pai. Comecei a dar-me com rapazes mais velhos que já fumavam, comecei a fumar, já bebiam, comecei a beber, já se drogava, comecei a drogar-me, já faziam isto, eu comecei a fazer. E, portanto, nessa idade, porque Jesus fez-se humano, se os nossos filhos perdem e se não foram ensinados a ir para a casa do pai, vão parar a outras casas. É nessa fase, essa fase é que faz com que, não tendo referências, se perdem. Se tiverem referências, vão para a casa do pai, seguem a Deus. Porque a meditação, como por exemplo, a primeira manifestação do encontro das primas foi São João Batista, tudo isto é importante e temos que adaptar à nossa vida. Se rezarmos o rosário mecanicamente, eu tenho que rezar, senão vou para o inferno, mas se não mastigar, se não o fizer com amor, e o amor é a dedicação, é a entrega, é o pensar, o rosário não serve nada. É como uma pólvora seca. Portanto, Nossa Senhora ensina-nos a rezar, a meditar, a ter tempo, a estarmos em espaços que nos ajudem a aprofundar. O rosário é salvífico, não é? O Padre Pio já dizia, é a maior arma. Nossa Senhora pediu aqui, Nossa Senhora tem pedido em várias orações, mas tem que ser rezado convenientemente, com o coração. Como vos disse Nossa Senhora em Medjugorje, não vem dizer nada de novo,
mas falo de forma diferente, porque nós estamos diferentes, nós somos duros de coração. Em Medjugorje, Deus deixa-se tocar pela ciência, como já fez com os milagres eucarísticos. Então, saibam que em Medjugorje, os comunistas da época queriam desmontar a questão das aparições e disseram-lhes, vamos levá-los, vão ser feitos uns testes e eles vão perceber que são os mentirosos. Estes 6 jovens são os mentirosos. E levaram-nos para uma cidade próxima, colocaram-nos uma espécie de um capacete com os fios, com os sensores, tudo a ser registado por um computador. A aparição começou às 17h40 e acabou. E eles ficaram surpreendidos porque tinha havido uma mudança de atividade cerebral ao microsegundo. Portanto, se fosse uma coisa humana, não podiam os 6 ter mudado em simultâneo. Não é? Não podiam. A máquina estava a demonstrar, estava registado. Portanto, é uma confirmação científica. É a primeira vez que aparições marianas têm uma confirmação científica. Nunca nenhuma outra teve. Porquê? Somos mais duros. Porquê? Queremos destruir. Mas Deus não se deixa destruir. Isto foi feito pelos comunistas jugoslavos. Uns anos mais tarde apareceu um grande mariólogo que morreu, entretanto, o padre René Laurentin, que levou uma equipa de França, colocou os capacetes mais sofisticados e chegou à mesma conclusão. Portanto, prova de que aqueles jovens, eles não podiam dizer se estavam a ver Nossa Senhora ou não. Agora, que havia qualquer coisa que intercedia com os 6 em simultâneo e que terminava em simultâneo, era indiscutível. Prova científica. O que é que queremos mais, não é? Portanto, há pessoas que são duras de coração. A nossa sociedade hoje é dura de coração. Isto já falámos. Então, qual é a pedrinha que nos falta? A palavra. Ontem, o Padre Tiago falou-nos da importância da família e dos exemplos. São João Paulo II lembrava-se do pai de joelhos. É importante rezarmos em família. Há umas caixinhas, inclusive, que se vendem em Medjugorje com umas frases que se tiram para que as crianças se habituem, tal como foi criado um jogo por um toxicodependente, que é a Nossa Senhora a caminhar. As crianças têm que tocar, têm que ver, porque hoje em dia aprendem não através daquilo que veem, não através daquilo que ouvem, mas daquilo que veem. Portanto, a leitura em família, a partilha, a colocar as crianças a partilhar também e a meditar ao longo do dia é fundamental. Famílias que rezam são famílias mais unidas e são famílias que resistem às tentações e à destruição. E como disseram ontem, nós em Portugal fomos avisados pela irmã Lúcia. A batalha final será pelas famílias e pelos sacerdotes. Portanto, continuamos a rezar pelos sacerdotes. Dizem para falar das peregrinações. As peregrinações, vamos de uma forma e voltamos todos santos. Não é bem assim. Mas ajudam-nos a ter uma fé mais estruturada, uma peregrinação que não nos ajuda a crescer espiritualmente e nós sentimos, porque vimos mais aliviados. Eu às vezes gostaria de tirar fotografias a peregrinos no aeroporto e depois no regresso. Há um outro brilho nos olhos. E às vezes as situações, já temos tido pessoas que chegam ao aeroporto e não querem partir, não é? Não querem partir. Exatamente. Portanto, eu não gosto de misturar as coisas, o testemunho de Nossa Senhora com a minha parte comercial. Eu tenho uma agência e já fui para aí umas 100 vezes a Medjugorje, não só com portugueses, com filipinos, com brasileiros, com canadianos, etc, etc. Mas posso-vos dizer que Medjugorje tem ajudado a crescer e a testemunhar uma fé que é encarnada, ou seja, que encarna, que se torna ação. E em Medjugorje esse é de facto o grande fenómeno. Nós ouvimos testemunhos de pessoas como nós, e pessoas que se transformam, e pessoas que falam de Deus, não porque tenham estudado em nenhum seminário, não porque tenham feito teologia, mas porque Deus os transformou. Há curas físicas, agora muitas pessoas falaram numa recente live, de um menino que tinha um cancro que só foram identificados 19 no mundo inteiro, com 1 ano e meio, o Zezinho, a mãe era médica, o pai era um empresário, desesperados, levaram o filho a Medjugorje. Quando disseram Medjugorje nem tinham percebido. Alguém como vocês que participou num retiro e disse vá a Medjugorje, eles desesperados foram e dão um testemunho. Há 6 para 7 anos, o filho, que já tínhamos estado espalhadas pelo corpo, está curado. Corre, brinca, ele teve 60 anestesias gerais. No Instituto de Oncologia do Porto, hoje em dia os médicos passam pelos pais que os acusaram de poderem vir a ser acusados de homicídio involuntário, baixam os olhos. Porque muitas vezes a ciência não quer reconhecer a presença de Deus e a força de Deus, não é? Mas curas físicas há muitas, mas mais importante do que a cura física
é a cura do espírito, é a nossa conversão. E desejo a todos que continuem fortes, sólidos, e se tiverem que vir a um local para sentir a presença de Deus e Deus a interagir convosco, venham ao Medjugorje, ou com o Padre Macedo, ou comigo, ou com outros, mas tentem sempre que os levem de uma forma a que possam fazer essa descoberta, que é uma responsabilidade também daqueles que descobriram aquilo que é Medjugorje. É a responsabilidade para com os irmãos também. Muito obrigado pela vossa atenção. Rezemos agora uma Ave Maria. Ave Maria.